Olá, nono ano, estamos na nossa segunda parte da aula, onde nós iremos falar sobre alterações gênicas, cromossômicas e algumas doenças ou síndromes causadas por essas alterações. Iniciando, vamos continuar o processo de doação sanguínea. Tá? No início, na outra aula, nós falamos sobre quem é o doador universal, quem é o receptor universal, e agora nós vamos falar de uma síndrome, né, problemática causada por conta desse sangue, que além da doação de sangue, a gente tem a eritoblastose fetal, quando a mãe é RH negativo e o filho, a prole, é RH positivo. Após a primeira gestação, o indivíduo fica imunizado contra aquele RH. Então, normalmente, na segunda gestação, o indivíduo do RH negativo, né, o indivíduo que está gerando, ele vai identificar aquele feto como um corpo estranho. E identificando o feto como um corpo estranho, ele vai começar a combater aquele feto. Então, por isso que é importante fazer processos de pré-natal no indivíduo grávido, né, na pessoa que está grávida, e no seu feto, para saber a tipagem sanguínea e a diferença entre essa tipagem sanguínea, para não causar nenhum problema em próximas e futuras gestações. O cariótipo humano é a junção de todos os nossos cromossomos, tá? De todo o nosso DNA, e na sua totalidade com 46 cromossomos, ou seja, 23 pares, como vocês podem observar na imagem acima. E esse cariótipo é determinado normalmente, né, por esses 46, né, usualmente, por esses 46 cromossomos, mas existem variações. Indivíduos do sexo, o último par de cromossomos, perdão, o par 23, determina algumas características do indivíduo, inclusive características da genitália e características sexuais. E ele pode ser expresso em X, Y ou XX. XY caracterizando, né? A presença do Y, na verdade, ele caracteriza alguns algumas expressões masculinas, perdão, e o X vai caracterizar expressões femininas, tá? Mas existem variações, nem todas as pessoas são XX ou XY, e essas variações não vão mudar, vão alterar algumas coisas no sexo biológico das pessoas, tá? E o sexo biológico, lembrando, só para deixar um adendo, ele não é apenas determinado pelo cariótipo, mas por outros fatores. Então, o cariótipo ele não vai determinar o sexo biológico. Doenças e síndromes genéticas. As doenças elas vão causar alguma comorbidade para o indivíduo que as tem também. E as síndromes genéticas, normalmente aí podem ser oriundas de uma problemática nos cromossomos, mais de um cromossomo, menos de um cromossomo, beleza? E algumas não são hereditárias, podem ser problemas no processo de divisão celular. Assim, as doenças genéticas não, elas são genéticas e elas podem passar aí do indivíduo parental para sua prole, né? Podendo ser monogênicas, um gene só, ou poligênicas, mais de um gene. A mutação gênica é quando ocorre a alteração no gene, né? Pode ser, a gente viu que gene é formado de bases nitrogenadas, pode ser uma translocação de base, uma deleção de base, uma inserção de uma base que não estava ali, tá? E ela vai acontecer de forma espontânea, sempre estão ocorrendo mutações nos DNAs. Algumas serão deletérias, algumas serão, né, interpretadas como mutações problemáticas e não serão passadas para frente. Doenças genéticas. Nós vamos ter algumas doenças. A primeira é a distrofia muscular de Deurin. Essa distrofia muscular ela é caracterizada por alteração na musculatura estriada esquelética, né, no nosso esqueleto. E aí,
ele é determinado pelo cromossomo X, então mais comum nos homens. Por que eu vou explicar logo aqui no início? Porque tem várias outras determinadas pelo cromossomo X. Por que no cromossomo X é muito mais fácil identificar no homem? Porque o homem possui apenas um alelo de cromossomo X. Quando você tem XX, né, é muito mais fácil de você ter um equilíbrio entre esses alelos. Quando você tem um XY, que normalmente determina características masculinas, você pode ter a síndrome, né, mais presente se esse X estiver afetado. O daltonismo ele é uma alteração caracterizada pela uma doença, né, alteração caracterizada aí pela problema em enxergar as cores. Pode ser o daltonismo para cores vermelhas, verdes ou azuis. E também é determinado pelo gene X, então mais comum em pessoas do sexo masculino. Hemofilia. A hemofilia, né, ela é um problema que prejudica a coagulação sanguínea, então a coagulação sanguínea fica prejudicada, também mais comum em pessoas com XY, por conta de ser uma alteração no cromossomo X. A fibrose cística ela causa, né, uma deficiência, um problema que tem na proteína, para transportar íons para dentro da célula. Então, ela vai causar problemas respiratórios, problemas musculares e alguns outros problemas que dependem, principalmente musculares. Né? Então, peristaltismo, respiração, tudo isso depende dos nossos músculos. Né? E eles precisam de uma bomba de cálcio na parte interna. Então, esse déficit vai ser bem grande. Anemia falciforme é quando há uma alteração gênica aí nas imunoglobulinas, nas rizemáceas, né? E esses glóbulos, eles não se formam de forma redondinha, forma de ser, forma de fluxo, por isso que é chamada de anemia falciforme. As pessoas têm problema na distribuição do oxigênio e podem causar tromboses, né? Porque essas formas podem se juntar, como são formas de ser, e impedir a passagem do sangue, tá? Alterações cromossômicas. As alterações cromossômicas, elas podem ser de vários tipos, né? A gente tem aneuploidias e euploidias. Aneuploidia é quando eu tenho a inserção ou a deleção de um ou mais cromossomos. Então, é um único cromossomo que vai ser adicionado ou retirado. As euploidias é quando eu tenho uma gama de cromossomos inteiro, ou seja, 23 pares que serão adicionados ou retirados. E aí pode ser, né, um par inteiro, você fica no indivíduo ao invés de 2N, 3N, ou 2 pares, 4N. Só que esse tipo de alteração cromossômica é incompatível com a vida. Tá? Então, não existe seres vivos, indivíduos, crianças, adultos, alguns chegam até a nascer, mas não sobrevivem. Tá? Compatível com a vida na qual a gente conhece para os seres humanos. Síndromes cromossômicas. A gente tem a síndrome de Turner, que é a ausência de um X, normalmente vai determinar aí características de sexo feminino, tá? Tendo problemáticas principalmente na reprodução, tá? Baixa estatura, pescoço largo, curto. Síndrome de Klinefelter, que é quando eu tenho 2X mais a adição de um Y, que vai determinar algumas características do sexo masculino. Presença de genitais, formação deficiente de espermatozoides também. Tá? Alterações comportamentais. E nós temos a famosa, né, que a maioria de vocês conhece, que é a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma inserção de um cromossomo, de um cromossomo a mais ali na parte 21. Não é determinado por fatores hereditários, né? E aí as pessoas vão ter, né, alterações cognitivas, alterações cardiorrespiratórias, cardiovasculares, alterações de comprimento do pescoço e nos olhos, que é bem característico. Mas
As pessoas conseguem viver normalmente com essas alterações cromossômicas, tá bem? Algumas vão ser determinadas aí, se encaixar em diferentes grupos de pessoas, mas todas elas conseguem viver de maneira, né, normal dentro da nossa sociedade. Então, eu espero que vocês tenham entendido. As alterações cromossômicas, né, não param por aí, existem várias outras alterações. Como eu falei para vocês, na aula presencial, a gente não é uma caixinha regrada na qual a gente tem 46 cromossomos, é isso. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, com algumas alterações, mas isso é completamente comum, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela aula, pela participação de vocês e eu vejo vocês na próxima. Tchauzinho.